Vamos lá, por favor, Clever. Olha, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui numa roda tão qualificada. Sempre bem-vindo. Do ponto de vista, é interessante porque o papo é econômico e o Clever aqui atua dentro do direito constitucional. Então, por favor. Sobre a questão que o Brasil vive hoje, eu quero trazer um ponto de reflexão, até para a própria roda tecer alguns dados a esse respeito. Eu vejo uma preocupação muito grande, professores, em relação à reforma tributária. Não especificamente sobre a reforma tributária, mas sobre a questão da reforma tributária não ser discutida com dois pontos antecedentes. Quais são esses pontos antecedentes? A reforma administrativa e a questão da repartição de competências dos entes federativos. Porque no federalismo moderno, nós temos aqui Estado, membro, o DF, municípios e a União. Como é que a gente vai avaliar a reforma tributária, professor, sem antes verificar a reformulação das competências dos entes federados? Porque recentemente eu tive assistindo uma palestra do professor Roque Antônio Carrasa e ele me diz o seguinte: a quantidade de tributos que o Brasil vai receber após a reforma tributária vai centralizar o poder arrecadatório na União. E como é que ficam os serviços dos estados e dos municípios diante desse fenômeno? Se ainda os municípios e os estados têm a mesma competência, mas não têm a competência para arrecadar os tributos, ou seja, isso vai ficar diante de uma questão de ser resolvida pelo direito financeiro, do repasse de verbas para as entidades federadas. Me parece que aí vai ter um esvaziamento da capacidade econômica do município e do Estado. Eu estou enxergando, do ponto de vista que é a minha área, pelo amor de Deus, não sou economista, não entendo nada. Você tem sorte. Mas eu vejo a minha preocupação da centralização do poder arrecadatório na União, a dependência das transferências das receitas tributárias para as entidades federadas que continuam com as mesmas competências. Como é que vai se dar esse reflexo da reforma tributária daqui a 1, 2, 3, 4 anos? Será que o federalismo brasileiro, professor, ele está em risco? Será que nós estamos migrando para um Estado unitário? Essa é a minha preocupação. Essa é uma questão importante. Agora, eu diria que na divisão das competências tributárias que surgiram, você dividiu entre os impostos que vão ser cobrados pela União e os que você cobra, tudo perseguindo o quê? O imposto pelo valor agregado, né? Então, mas eu não sei, para dizer a verdade, eu acho que é uma questão importante essa que você levantou. Desculpa, professor, eu fico preocupado, por exemplo, o ISS vai lá para a União. Não vai ter um imposto... Mas me parece que, pelo que eu estou vendo... Exemplo, deixa eu te falar uma coisa, que eu fui consultado porque eu cometi uma insensatez, né? Porque eu fiz autonomia financeira das universidades paulistas. Você sabia disso? Não. Não fico sabendo. Eu fiz autonomia financeira das universidades paulistas. Então, como mudou o imposto do ISS para esse novo imposto, eu estou preocupado com o percentual que vai ficar, porque o salto que as universidades, não quero até sabe quem foi que fez isso? Sabe quem foi? Seu chefe Orestes Quercia. Foi ele que fez. E o Orestes Quercia era uma pessoa, eu fui secretário dele, era uma pessoa muito interessada nas questões públicas. Ele me chamou, falou, você vai fazer a autonomia financeira, porque a universidade não pode ficar sujeita, porque ficavam os reitores pedindo, foi ele que fez, eu fui o executor. Mas agora a gente está diante da possibilidade de você ter, com a mudança do imposto, você ter que mudar a alíquota, entendeu? Mas a minha preocupação, professor, é justamente essa. Essa vontade arrecadatória da União enfraquecendo o federalismo brasileiro. Às vezes a gente fica pensando, o Ministério da Justiça é Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Segurança Pública é papel dos estados. Será que não tem uma vontade muito grande da União assumir
toda a atuação política e perder um pouco a autonomia dos estados? Essa é uma boa pergunta. Eu fico meio preocupado com isso. Vamos combinar que é uma coisa, é um jogo esse, né? Entre a União e os estados. O tempo inteiro foi assim, né? Na história do Brasil. Eu acho que na reforma de 1965, acho que você não se lembra, que você é muito jovem, né? Obrigado. A reforma de 1965, que foi a reforma do governo militar. Eu sou muito justo, porque o governo militar brasileiro, ao contrário dos governos militares do Pinochet, que recebeu o seu ídolo, Hayek lá, Milton Friedman. Prêmio Nobel em 1974. Isso. Prêmio Nobel. Deram um prêmio Nobel para esse cara. Bom, deram para Dilma, economista mulher do ano, né? Deram para o Hayek com tantas obras. E o Hayek foi fazer honras lá para o Pinochet. Legal, né? É um liberal. Aliás, às vezes eu fico preocupado, mas voltando à nossa questão, eu acho que você tem que levar em consideração, sim, essa repartição de competências entre os estados e a União. Isso é muito importante, porque você tem razão. Eu concordo que a questão, por exemplo, da segurança é uma questão que deve estar afeta aos estados. Sim. Professor, desculpe interrompê-lo mais uma vez, antes me permite. Claro. Veja o seguinte diagnóstico. Dentro dessa reforma tributária, eu fico me questionando, professor, se os parlamentares sabem o que foi aprovado. Se eles conhecem realmente essa repartição de competências tributárias, essa questão da repartição de competências administrativas. Eu fico com muito medo que o parlamento aprovou algo que não sabe o que é. Não, mas eles tiveram muita assessoria de muita gente competente.